Olá, o meu nome é José Limão e você está no Just in Time, o podcast da APLOG, Associação Portuguesa de Logística. O Just in Time é um espaço de conversa e de partilha de ideias e visões, mas também de experiências sobre a atividade logística. É um espaço onde vamos saber e falar dos desafios e das tendências mais relevantes da logística e da cadeia de abastecimento. Neste episódio temos como convidado o Ricardo Félix, CEO da Logistema, a consultora especializada em soluções para a logística e gestão da cadeia de abastecimento. Tenho aqui umas notas sobre o percurso resumido do Ricardo, que é extenso. O Ricardo foi presidente da Antran, teve 8 anos na direção da Antran e depois os últimos 4 anos como seu presidente, isto em 1993 até 1996, final. Passou pela direção da Adfer City e também do ITS Portugal. Há 15 anos que está ligado à Federação Portuguesa de Aeronáutica, há 26 anos continua ligado à Associação Portuguesa do Veículo Elétrico e há 32 anos fundou e é o homem do leme da Logistema. O Ricardo nasceu há 68 anos, em Lisboa, é pai de 2 filhos, e é filho de pais beirões, da Vila do Ferro, no concelho de Covilhã, na Beira Baixa. Vila essa que o marcou e que ainda hoje tem boas memórias. Mas vamos começar pelo início. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá, e obrigado pela tua presença. Vamos começar pelo início. Por que é que te marcou tanto a Vila do Ferro? A Vila do Ferro marcou-me imenso porque eu, apesar de nunca ter estudado na Covilhã, eu tive praticamente a minha infância e a minha adolescência lá. Porquê? Porque era bom aluno e também se calhar por isso, não é? Porque eu queria ir para lá e estar lá e tive a oportunidade desde pequenito, desde os 6 anos, mais ou menos, 5 talvez, de viver, não na altura numa vila, mas numa aldeia. Ainda se dizia quando se ia a Covilhã que se ia à vila, era assim que a minha avó dizia, vou à vila. E há ali 3 dimensões que são marcantes para a minha educação. Hoje diz-se, não é, que para educar uma pessoa é preciso uma aldeia, e eu tive essa sorte. Tive, de facto, uma aldeia que me ajudou a educar. O que é que me marcou ali em 3 vetores fundamentais? Por um lado, a dimensão, contrastante com a cidade de Lisboa. E até cidade onde nasceste, em Lisboa. Onde nasci, na maternidade de Alfredo da Costa. E até contrastante com a Covilhã, porque era uma cidade muito industrial, muito barulhenta, etc. Depois tinha ali ainda uma dimensão medieval. Portanto, basicamente havia 3 artesãos, o que tratava das ferramentas agrícolas, o que tratava dos cavalos, e o médico e o meu avô que tratavam das pessoas. Basicamente era esta a dimensão que aquilo tinha. Bem, depois com tudo aquilo que era terrível da época, não é? Com os funerais dos anjinhos, com a mortalidade infantil brutal, ali na primavera seguiam funerais com 4 caixões pequeninos às vezes, os rituais das colheitas, etc. Portanto, tive a possibilidade de viver na Idade Média, com tudo de bom e de mau isso tinha, e uma camaradagem fantástica. E a terceira dimensão? A terceira dimensão? É precisamente essa camaradagem fantástica que se adquire numa aldeia que é muito difícil de conseguir encontrar noutras dimensões. No entanto, como disse há bocado, nasceste em Lisboa, não é? Nasceste na maternidade Alfredo da Costa e és o primeiro de 2 filhos. Os teus pais, na altura, qual era a atividade que eles tinham? O meu pai dedicou-se à logística desde cedo. Começou por guarda-gado até aos 15 anos, ia à escola dia sim, dia não, por causa das obrigações de guardar o gado. Como era órfão de pai e mãe desde os 8 anos, tinha um estatuto secundário dentro da família, enfim, que vivia em conjunto com os primos, e portanto batalhou muito desde cedo. Depois veio para Lisboa, começou na última milha, não é? Com o caixote da mercearia às costas a entregar as mercearias.
Depois, para uma funerária, quando saiu da tropa, fez a carta de condução e a quarta classe, porque não tinha tido a oportunidade de fazer a quarta classe entretanto. E então dedicou-se primeiro aos mortos, depois aos vivos, comprou um táxi e depois, mais tarde, por causa de uma dívida de um amigo que andou com ele na tropa, ficou com um caminhão e um monte de dívidas do amigo. Quando eu nasci, basicamente tinha comprado um areeiro, onde agora, ali na zona da Azambuja, e fornecia as obras das Avenidas Novas. Foi nessa altura que eu nasci. Portanto, tu fazes a tua instrução primária aqui em Lisboa, imagino que no bairro onde vivias. Não, comecei mais cedo, comecei ainda antes da primária, no Colégio Voz do Operário, onde estive até mais ou menos a 65, depois de 65 a 68 na escola primária, então sim, do bairro onde vivia, na Madre de Deus. E depois de 68 a 71 na escola preparatória Luís António Vernay, que foi uma escola que marcou imenso, foi um projeto do professor Veiga Simão. E que já naquele novo modelo experimental de um ensino mais aberto, mais, digamos, liberal. Eu tive oportunidade de, nas aulas de cidadania que se chamavam, apesar de tudo, formalmente de religião e moral, de discutir a guerra do Vietnã e tinha 11 anos ou 12. Não é? Portanto, imagina-se o que era o projeto da escola naquela altura. Depois a seguir fui um aninho para o Camões e viste a diferença. E era um bocadinho como quando ia para a aldeia, não era vir de uma cidade do século XX para a época medieval. O ensino era completamente distinto, ainda com muito boa reputação, a escola, mas depois entenderam os meus pais que eu ali não me daria e fui para um colégio chamado Arquimedes, onde estive até ao final do então 5º ano, hoje no 9º ano, não é? Okay. E depois a seguir fui para uma escola muito nova, que era o Liceu Dom Dinis, por uma mera coincidência, era para ter feito exame no Liceu Gil Vicente, aceitaram a inscrição, mas depois mais tarde vieram-me dizer que afinal estava tapado, já não havia como, e mandaram para o liceu acabar de fazer. E tive uma sorte enorme, foi que eu conheci a minha mulher, com quem casei e com quem tenho os 2 filhos até hoje. Exatamente. Nessa altura, claro, como todos os jovens da altura, o espaço de brincadeiras e de lazer, obviamente, era na rua, não era? Como todos os que viveram a essa altura. Contigo também foi a mesma coisa, imagino eu, bicicleta, na rua de baixo, na rua ao lado. Na cidade sim, na cidade era nas ruas, não é? No campo era nas ruas e era no campo e era em todo lado, era uma liberdade extrema e isso de facto é uma coisa que eu julgo que tem que se recuperar. Esse espaço tem que ser recuperado. Mudou muito. Nas cidades? Refere-se às cidades? Nas cidades também. Aliás, as cidades, nós temos um projeto que desenvolvemos, que se chama Fluxos, precisamente para, na ótica da logística urbana, conseguir garantir que as pessoas possam, digamos, inscritas que estejam na plataforma, poderem fazer entregas voluntariamente, quando vão dar um passeio ou quando vão andar de bicicleta, mesmo sem conhecerem as pessoas, basta que estejam certificados na plataforma e podem, porque essa dimensão é muito importante. Essa é uma... Claro. Em termos de educação, então. Claro. Particularmente. Eras bom aluno, médio aluno, como é que te autoclassificas? Até ao 9º ano sempre muito bom aluno. Do 9º ano até entrar no técnico, muito mau aluno. Não sei se teve alguma coisa a ver com o 25 de Abril, senão... porque acontece nessa altura, não é? Acontece nessa altura, mas nessa altura realmente nós tínhamos outras prioridades. Depois, no técnico, tive 2 períodos. Tive um período em que fui muito bom aluno e depois, quando entrei ali mais ou menos a meio, desci um bocadinho e depois recuperei. Porque como é que fiz a especialização em telecomunicações de alta altura. Como é que era o contexto social e também familiar antes do 25 de Abril, naquele período antes do 25 de Abril? Tens recordações certamente dessa altura, em casa e no país? De forma resumida, como é que era? Resumidamente era assim, o meu pai achava que as pessoas que estavam de acordo com o governo eram comunistas. Portanto, basicamente era este o posicionamento do meu pai. A minha mãe tinha um medo que se pelava da PIDE e achava sempre que eu era capaz de um dia trazer algum problema para casa à conta das coisas que ia dizendo e fazendo, não é? Mas basicamente este era o posicionamento. Meu pai nessa altura já era um pequeno empresário e, enfim, foi na altura em que começámos também a ter melhor rendimento em casa e foi um período muito conturbado do ponto de vista social e económico, mas para nós foi ótimo porque foi aí que efetivamente, ou melhor, já se tinha dado a partir de 72 essa evolução.
consolidou economicamente. Sim, melhorámos muito em termos familiares a nossa condição e, portanto, uma coisa levou a atenuar a outra. Mas, curiosamente, meu pai, que era uma pessoa que tinha, digamos, uma postura muito de Deus, Pátria e Autoridade, a seguir ao 25 de Abril ficou esfuziante, para minha surpresa, e de maneira que foi daqueles que se juntou de uma forma entusiasta, genuína. Meu pai, ao movimento de liberdade, o meu pai foi uma pessoa que me ensinou duas coisas muito importantes na vida. Uma delas foi que as adversidades não justificam quaisquer más práticas. E foi toda a vida um indivíduo, de facto, muito, até diria, escravo desses princípios. Ou seja, encarava sempre as dificuldades como um potencial de oportunidades. Sempre. As histórias que ele contava de infância, eu tenho outras pessoas que conheço, aliás, até algumas com quem privei de perto, que tiveram também inícios difíceis e que se queixavam muito, e que naquele tempo era assim. Meu pai só contava histórias ótimas das coisas maravilhosas que viveu e da forma como ultrapassou. Era uma pessoa muito positiva. E a outra coisa que ele me ensinou, que foi muito importante, é que não há limites para quem quer trabalhar. Chega a altura em que tens que escolher a tua vocação, a tua formação. Como é que é esse processo? Porque não vais logo para a área da engenharia. Como é que foi esse momento? Eu seguia o caminho que queria. Isso foi uma coisa que os meus pais me sempre proporcionaram e sacrificaram-se bastante por isso. E então estava indeciso entre medicina e física. Aliás, naquela altura, física nuclear. Eu vou tentar estudar física na Faculdade de Ciências até ao dia em que há um professor que se vira para mim e para mais dois que lá estavam, disse: vocês parecem que os gajos que vêm às aulas e querem estudar, vocês aqui não vão conseguir estudar física. Vocês querem estudar física, ou têm dinheiro e vão para fora, ou se não têm dinheiro para ir para fora, vão para o técnico. Para as telecomunicações, para vocês podem tirar um curso de física. Entretanto, sou chamado no serviço cívico para o Hospital Polivalente. E lá dei um bocadinho asa à minha vocação e fiquei ali mesmo, vai não vai. Mas depois a física falou mais alto e acabei por ir para o técnico, com essa indicação de que se quer estudar física vai para o técnico, aqui não estudas nada. E portanto aí entras no técnico e tens as tais duas fases, uma primeira fase, como já disseste há pouco, de bom aluno, e depois uma outra fase menos bom aluno. Isso deviu-se aqui aos tempos livres e enfim, ao mundo de universitários e à vida que o universitário levava nos seus tempos livres? Isso deve ser uma coisa particular, que foi o facto de eu sempre pensar, porque se dizia que o técnico era o curso de cursos, não é? Principalmente este meu curso de eletrotecnia, e que era uma coisa que ao fim do segundo ano, e aconteceu realmente no ano em que eu entrei, 80% desistiram até o segundo ano. E eu realmente até ao final quase ali a meio do terceiro ano, aquilo não me custou nada, para dizer a verdade. Portanto, fiz um esforço grande para recuperar na matemática que vinha mal preparado anteriormente, mas depois aquilo não me custou realmente grande coisa. E eu acho que aí foi um problema, porque afrouxei e comecei a ter outros interesses e a fazer outras coisas, porque aquilo de facto não puxava tanto quanto eu julgava que ia puxar. Muitas vezes a exigência é um incentivo a que nos apliquemos melhor, não é? Sem dúvida, e ali houve um desfoque realmente. Isto afinal não... Como é que era os teus tempos livres com os teus amigos de então? O que é que faziam? O que é que fazíamos? Fundamentalmente eu acho que era mais ligado aos aspectos políticos, não partidários, curiosamente, mas gostava de... É um tema que te interessa ainda hoje, a política? A política sim, a política partidária não, de todo. De todo. Nunca me consegui ver, digamos... Ver em qualquer partido. No partido. Sim. Mas tínhamos de facto uma atividade de discussão que eu acho que também se perdeu. Muito salutar. Eu praticamente não perdi nenhum amigo com o 25 de Abril. Tenho amigos de direita e de esquerda e do centro, e desde que sejam pessoas bem intencionadas e sérias intelectualmente, não tenho nenhuma divergência desse ponto de vista, porque eu acho que as pessoas respeitam-se e as ideias discutem-se. E isso, nessa altura, era uma altura muito viva desse ponto de vista. E depois também do ponto de vista técnico e tecnológico. Nós, na minha geração, a nossa geração, passámos a maior transição tecnológica de sempre, não é? Portanto, olhando para trás, a maior e mais rápida.
Mas dizia, nessa altura não tinha nenhuma atividade desportiva, eu tinha começado antes do técnico, tinha começado a estudar na Academia dos Amadores de Música. E epá, quando entrei no técnico, aquilo de facto foi um choque, não é? Porque eu ia mal preparado na matemática, tive a fazer um esforço enorme para conseguir recuperar, mas depois logo a seguir epá, foi aquela coisa, não é? O fim do segundo ano, epá, aquilo comecei a desfocar-me um bocadinho. Mas levantei a música, recuperei o instrumento recentemente, a guitarra, não, naquela altura não era essa a minha ideia, mas a guitarra é um instrumento muito portátil e muito democrático. E de maneira que recuperei, mas a leitura foi sempre aquilo que me apaixonou, como continua a apaixonar, e a maior dificuldade que eu hoje sinto é não ter tanto tempo. Nessa ocasião, já na vida universitária, de alguma forma fazias durante as férias algum tempo na empresa do teu pai, ajudavas, estavas envolvido de alguma forma, ou nem por isso nunca... O meu pai toda a vida me disse, pá, isto não é uma atividade que eu acho que seja muito interessante, principalmente neste domínio dos caminhões e tal. Epá, isto não é grande coisa. Mal sabia ele. Mas acabei sempre por ir lá parar nas férias, de uma forma ou de outra. Aliás, eu tirei a carta de condução para ir fazer um périplo pelo país a distribuir livros. Foi a minha primeira jornada, digamos, com carta, foi para distribuir livros. E fazia coisas que mais tarde viriam a ser muito úteis, como, por exemplo, alguma coisa que parece muito simples, mas que é diferente de nós ouvirmos, ensinarmos ou vivermos, que é a distribuição urbana e distribuição porta a porta. Muitos foram os tempos em que eu, a partir de mais ou menos dos 15 anos, fiz as voltas lá nas férias, fazendo isso na distribuição, e isso é muito importante, o perceber o efeito e a importância das operações nos negócios. Isso foi uma coisa que eu gostei de fazer e que me tem valido ao longo do tempo. É aí que tens a primeira, digamos, contacto com o mundo da logística e distribuição e transporte, de alguma forma? Quando eu comecei a ter mais interesse foi numa altura em que comecei a estudar uma operação que, a pedido do meu pai, que entretanto se ia lançar, que era, por conta da EPAC, que era a operação de transshipment da trafaria. Dos cereais. Dos cereais, porque a empresa do meu pai era uma empresa que trabalhava com granéis sólidos. Portanto, ele vinha lá do tempo de transportar inertes, e depois passou para os granéis sólidos, quando no Porto de Lisboa passaram a ter condições para receber, nomeadamente com o grupo ETE, os granuleiros e não o transporte dos sacos como era antigamente. E, portanto, houve ali uma altura em que era preciso reunir capacidade de caminhões basculantes. Quem tinha caminhões basculantes eram os inertes e, portanto, essa gente veio toda a parar ali a essa área. E, nessa altura, curiosamente, a EPAC lança um desafio para estudar uma operação que era completamente inimaginável. Como é que se faz um investimento da dimensão que tem o investimento da trafaria para fazer uma plataforma de transshipment sem nenhum tipo de ligação rodoviária? Zero. Portanto, ficou totalmente dependente da operação fluvial. E claro, a EPAC rapidamente descobriu que precisava de uma ligação rodoviária, e isso foi a primeira vez que eu encontrei ali motivo de interesse, porque depois a otimização do transporte à época, aliás, tudo o que tinha a ver com performance à época era muito mais do lado dos problemas mecânicos e dos problemas, digamos, dos ativos do em geral, equipamento, do equipamento, do propriamente do nível da operação de serviço, em si. operação, etc. E para isso, com franqueza, a mim não me puxava particularmente. Ali comecei a ganhar gosto, de facto, e passado algum tempo, por razões que não tinham a ver com esse gosto, porque eu, quando terminei a licenciatura, queria ir para a indústria dos satélites, então emergente. E a crise de 82 falou mais alto. Portanto, a empresa estava mal financiada, tinha crescido muito, e foi preciso ir ajudar. A família tinha ajudado muito a que eu tivesse feito o que quis. Exato. Era a altura de sacrificar alguma coisa do que queria. De devolveres para tratar de certa do ativo maneira, que era da família. E teve em conta também um conjunto de outros fatores ligados com a família. De maneira que, como digo, comecei a ganhar gosto aí mais pelas operações em geral do que propriamente, enfim, pela mecânica ou pelo... Eu devo ter sido dos poucos filhos de transportadores que nunca teve carta de pesados nem nunca conduziu um caminhão.
E diz uma coisa, é nessa altura, nesse período da crise, estamos a falar em 88? 82, é nessa altura que então, enfim, focas na empresa da família, do teu pai, e tentas melhorar. E quando é que começas a olhar para... Imagino eu que, olhando para a empresa, olhaste para o setor, e olhando para o setor, olhaste para a Antran. Isso mesmo. Olhei para a Antran e olhei para as necessidades que o setor tinha, porque quando entrei na empresa, a primeira coisa que me pareceu importante era perceber o espaço de mercado, ter uma noção de que era a inserção e o posicionamento que a empresa tinha. Estava muito dependente dos granéis sólidos. Havia mais coisas para fazer, não é? O transporte internacional estava muito condicionado a um licenciamento que tinha começado a abrir em 1980, com um grande trabalho do Francisco Costa Lopes, na altura, e comecei a tentar perceber se realmente aquilo era o posicionamento certo, se havia condições para fazer alguma outra coisa, porque o que aconteceu em 82 foi terrível, porque, por um lado, caíram as vendas, e, por outro lado, aumentaram os juros brutalmente, porque quem estava alavancado ficou numa tesoura para impossível. De maneira que era importantíssimo aumentar as vendas, e a conjuntura na altura também era um bocadinho particular, porque nós tínhamos todos os veículos licenciados. Nessa altura já muita gente estava a dar um passo que o meu pai nunca quis fazer, que era de licenciar ilegalmente os veículos para o transporte de conta própria, fazendo transporte de aluguer. Mas era a única maneira, de facto, e eu até aplaudo essa prática, porque era a forma de conseguir corrigir uma prática errada legislativa que existia. Não é? Em 80 a coisa já estava a mudar, e portanto a primeira coisa que fiz foi isso, foi tentar perceber. Então aí venho à Antran. Entretanto tinha conhecido o José Luís Simões, que era um entusiasta, era das pessoas que efetivamente manifestava, digamos, uma vontade enorme de fazer coisas novas, diferentes e tal, e ele pediu-me para me juntar a ele numa espécie de um gabinete técnico ad hoc. No seio da Antran? Já no seio da Antran? Porque a desorganização era tal que ele disse: eu só soube agora que tinha sido eleito para a direção, e já ia a meio do mandato. Essa fase faz parte dos primeiros 8 anos que tiveste ligado à Antran? Não, é anterior ainda. Ainda é anterior, ok. E então ele tinha um consultor, que era um indivíduo chamado Carlos Valador, também muito interessante, e tivemos ali a discorrer uma quantidade de coisas. No mandato a seguir, então foi quando eu entrei para a direção da Antran, nessa altura, como vice-presidente, tendo eu pedido a direção, quer desses primeiros 4 anos como vice-presidente, quer depois como presidente dos outros 4. Foi uma caminhada muito interessante. No entanto, esse período, seja os 8 primeiros anos, mas depois como presidente os 3, quase 4 anos, foi um mandato de grande empenho naquilo que é a modernização de todo o setor. Programas, diálogo com o Governo, concertação de nova legislação, novo olhar do Governo sobre a atividade. Resumidamente, quais são os 3 principais momentos dessa transformação que o setor teve e que tinha uma expressão, porque a Antran era uma das maiores associações de empresas e de atividade que havia em Portugal. Era, se não mesmo, a maior, tirando o ACP. Exatamente, eu também tenho essa ideia, sim. Na altura, eu tenho a ideia que andava pelas 10.000 empresas. E, curiosamente, nessa altura, apesar de tudo, não havia grande associativismo, porque os sócios da Antran tinham vindo por inércia num conceito de obrigação que existia antes do 25 de Abril, para uma corporação como Grêmio. Como Grêmio. Então havia aquela ideia de que se não estás no Grêmio estás mal, não é? Portanto tens que estar no Grêmio, é obrigatório e tal. E portanto a Antran herda um bocadinho essa relação. Mas a época, quando começámos e quando o José Luís descobriu que estava também do mandato eleito, era realmente uma desorganização tremenda e o setor estava muito convulsionado, porque
a organização de mercado não é como a que existe hoje. E o transportador era sempre visto assim de uma maneira... aliás, a primeira coisa que tivemos que fazer foi conseguir puxar pela autoestima dos transportadores. Era o elo mais fraco da cadeia, e tudo, as pessoas não tinham consideração, eu acho que até às vezes por elas próprias, quer dizer, achavam que aquilo, era um bocado como o meu pai também achava que aquilo era assim uma atividade um bocadinho marginalizada. E, portanto, fizemos muito trabalho nesse sentido. E isso levou-nos também num outro caminho que me parece que foi fundamental e que acho que é assim que deve ser, que é fundamentar sempre aquilo que nós pretendemos. Aquela ideia de sair para a rua a dizer que vamos paralisar e tal, com aquele tipo de reivindicação mais sindicalista e tal que existia à época. Portanto, nós tínhamos que nos antecipar, quer do ponto de vista dos sindicatos, quer do ponto de vista do governo, à legislação. E ter uma visão para o próprio setor. Exatamente. Não é? Essa é a questão. Ter uma visão para o próprio setor. Pois é, essa é a questão. Essa é fundamentalmente a questão. E foi nisso que nós nos empenhamos, e para equipas extraordinárias. Tive o Zé Paulo Duarte sempre comigo na direção, depois mais tarde como vice-presidente também. No caso da direção da Antran, enquanto presidente, tive uma direção fantástica. Em boa hora contratámos o Francisco Costa Lopes, enfim, que foi uma pessoa muito, muito importante para conseguir dar prossecução e execução à visão que tínhamos traçado. Visão essa que era, acima de tudo, de modernização. Modernização de frota, que é nessa altura que aparece o programa que ainda hoje subsiste, não é? Mas é uma modernização, José, que não fica para a frota, precisamente. Temos ali um aspecto importante na frota, porque é a ferramenta fundamental. Mas da organização, porque também houve a certificação de qualidade, a organização e a aquisição de mais conhecimento, formação transversal, não só ao motorista, mas para empresas e para empresários. Quer dizer, houve um momento de grande estratégia e depois um plano para cumprir essa estratégia através de planos e de tática, não é? Da dita tática. Não, acho que o que disseste há pouco é o essencial. É preciso ter uma visão. E depois é preciso realmente conseguir ter noção do que é que são os recursos e a inércia do sistema e ter condições para poder juntar esses recursos e atender à necessidade da gestão de mudança para ter um plano que seja execuível. E viemos a ter uma posição muito importante na legislação que se foi criando, precisamente porque foi sempre muito fundamental. Portanto, antecipámos, em vez de ir protestar contra a legislação, arranjavam soluções para poder criar condições para que a legislação atendesse realmente os direitos. Isso de alguma forma também condiciona depois a decisão do próprio governo, não é? Do legislador. Mas no bom sentido, não é? Claro, obviamente. Isso foi sempre uma coisa que nós dissemos desde o primeiro dia, que nós não estávamos ali a tentar substituir o governo. Estávamos ali a tentar criar uma decisão mais informada e mais adequada para aquilo que são os interesses do país. E nunca fizemos outra coisa. Ou seja, as reivindicações que fizemos, houve alguém até que se insurgiu em determinado momento por isso, porque achava que nós éramos pouco corporativos. Porque definimos claramente os nossos interesses compaginados com os interesses do país. Nunca houve uma divergência nesse sentido. Querer aproveitar uma posição de força ou uma posição conjuntural de oportunidade para conseguir alguma coisa que não fosse adequada para os interesses do país, no nosso entendimento, claro. Mas houve ali uma coisa muito importante, nessa altura também, nessa visão, que deu origem a um relacionamento com os sindicatos completamente distinto do que existia antes. Para termos uma ideia do que é que eu estou a dizer, só negociamos o contrato coletivo com duas condições. Uma é que vocês tragam fundamentadas as vossas propostas, assim como nós fazemos. Em segundo lugar, e sempre com ideia de defesa dos interesses que vocês deviam ter presente, que é das pessoas que representam. E nós a mesma coisa, que é com eles que nós trabalhamos. E a outra é que vocês não vêm só discutir o contrato coletivo na parte remuneratória. Têm que trazer medidas, têm que trazer propostas para a valorização dos recursos. E nós vamos fazer a mesma coisa. Aquilo que era um antagonismo total com a intersindical fez true. E alguma dificuldade também com os sindicatos do GT, acabou numa coisa fantástica, que foi trazê-los para um projeto conjunto, onde eles tiveram muita importância, porque foram eles que conseguiram depois disponibilizar as instalações, que era a formação profissional, o ensino profissional. Portanto, que é uma coisa que eu acho que faz uma falta imensa em Portugal e que nós procurámos lançar nessa altura e lançámos-lo com êxito com os sindicatos. Isso para desespero do governo de então, que achava que negócios entre
associações patronais e sindicatos era uma coisa estranha. Era uma coisa explosiva. Eu só percebi isso mais tarde, nunca tinha percebido isso, mas conseguimos realmente ultrapassar esse antagonismo e depois a seguir, enfim, naturalmente a agenda política dos sindicatos começou a mudar e nós, por isso, simplesmente mantivemos aquilo que sempre dissemos. Passando esses 8 mais 4 anos na Antran, resolves sair e crias, tempos depois, a empresa, a Logistema. Não, eu não resolvi sair. Eu perdi as eleições, ainda que em condições bastante estranhas, mas perdi as eleições porque estas coisas, quando se muda alguma coisa, cria-se muita resistência. E isso é uma coisa de que eu me orgulho, não é uma coisa de que eu tenha qualquer tipo de má memória. Acho que quando se faz alguma coisa, quando se dinamiza alguma coisa, quando se reforma alguma coisa, temos sempre que pagar a fatura. E realmente eu recandidatei-me numa situação que nunca deve acontecer e que na política acontece algumas vezes. Não queria candidatar-me, e acabei por me candidatar à última hora porque havia quem dissesse: se vocês não se candidatam, isto vai andar para trás. O que aconteceu? Mas, portanto, eu saí, perdendo as eleições em 96, para um segundo mandato, mas com muita vontade de sair. Porquê? Porque nós tínhamos vendido a empresa da família em 1992 e eu, nessa altura, tive que decidir o que é que ia fazer. E já era um bocadinho tarde, por um lado, para ir para os satélites, já tinha perdido ali um bocadinho o meu slot, mas por outro lado sabia, porque tinha realmente um nível de informação muito bom. Eu fiz a representação de Portugal num comitê da ONU, aliás em 2 comitês da ONU, e tinha, portanto, uma relação frequente também com as associações a nível internacional, e percebi que, de facto, em 1992, com o Tratado de Maastricht, tudo ia mudar. E havia ali uma oportunidade para fazer coisas novas, que é aquilo que eu gosto de fazer, é a inovação. E foi aí que eu lancei, a oportunidade do lançamento. Lancei a Logistema. A Logistema, fundei e lancei a Logistema. Nós tínhamos começado na Transroda, que era a empresa da família. Tínhamos começado em 1988 a fazer uma coisa inédita à época, que era criar serviços, criar produtos de transporte e armazenamento integrados. E começámos nos cereais, não é? Com os granéis sólidos, e depois passámos para a área de consumo, porque em 87 era esse o meu objetivo na empresa. Quando para lá fui, era fazer o turnaround. Em 87 tínhamos concluído o turnaround e tínhamos já condições de financiamento boas a partir de 88. Portanto, começámos aí nos produtos de grande consumo, fazendo as 2 primeiras operações logísticas de negócio no país. Portanto, todo esse know-how que tínhamos desenvolvido nessa altura, com a visão internacional que tinha, eu achei que realmente iria haver uma revolução desse ponto de vista, e que quer as empresas em Portugal tinham que evoluir, quer aquelas que já existiam a nível internacional viriam para Portugal seguramente, e havia necessidade... E a própria indústria também teria que se reorganizar de alguma forma. Sim, mas pensei eu que nunca teria a importância que veio a ter. Resultado, lançámos a empresa. Eu estive até 96 praticamente a abobrar, para dizer a verdade, porque tinha esta pressão enorme de executar, e executámos, de facto, no mandato, a transformação que pretendia, mas não tinha muito tempo para dedicar à empresa. Portanto, é a partir de 96 que eu me dedico mais à empresa, e, portanto, eu precisava muito de fazer isso, precisava mesmo de sair para conseguir fazer isso. Também nessa altura o contexto nacional foi um contexto de grandes investimentos no país, nomeadamente em infraestruturas de transportes. E assistiu-se nessa altura enfim, e nas décadas a seguir, a um forte investimento. Mas consideras que o investimento foi bem feito, oportuno, necessário, para encurtar, no fundo, o país, mas também, por outro lado, abrindo a porta para as importações? Pois, aí a questão é mesmo essa, ou seja, não é uma crítica de todo a quem tinha responsabilidades nessa época do ponto de vista governamental. A logística é uma ciência, chamamos-lhe assim, nova. Tudo o que tinha a ver com logística
era algo que estava muito ligado aos custos das transações e, portanto, era algo que não tinha vida própria, digamos assim. Era o transporte, basicamente, e o armazém. E a infraestrutura do país, de facto, foi muito condicionada por 2 fatores, a meu ver. A pressão do emprego, a necessidade de conseguir utilizar os fundos, que Na sua plenitude. não havia condições objetivas para poder investir na indústria diretamente, mas dizia, as infraestruturas, de facto, que acabaram por ser criadas, criaram muito bons acessos, foi ao consumo. E ao consumo provindo das importações. Esquecemos-nos, efetivamente, de criar infraestrutura para a exportação. Para a produção Desde e para logo, a exportação. porque nem sequer, com a exceção feita ao Engenheiro Amaral, nem sequer sabia o que é que se queria exportar. Tirando aquelas coisas mais ou menos clássicas do calçado e dos têxteis que estavam no ponto mais baixo da sua cadeia de valor, com produção à façon. O país teve uma forte visão tática e pouca visão estratégica? Sim, foi muito imediatista, como digo, à exceção do Engenheiro Amaral, foi muito imediatista. Muito conjuntural, muito circunstancial, portanto, com muito pouca visão. Isto quando comparado com visões como a do Eduardo Pacheco, como a do engenheiro Rogério Martins, que é o homem que ficou ligado, digamos, a uma parte pequena do trabalho dele, que foi a criação do Porto de Sines. De alguma forma, institucionalmente, ou até particularmente, ou até empresarialmente, encetaste diálogos com o governo, com projetos, com envolvimento em projetos, em ideias, quando o país achou que era importante ter, enfim, uma rede de plataformas logísticas, um plano diretor, um macro plano diretor para plataformas logísticas, rodoferroviárias, e foi apresentado. Hoje sabe-se o resultado de aplicação ou não aplicação que esse plano teve. Tu achas que foi uma oportunidade perdida e ainda hoje o país sente falta dessa organização, desse mapa de rede, dessa rede de oferta de terminais, ou o mercado acaba sempre por resolver essas lacunas de falta de planeamento por parte do Estado? De facto, esse conceito não existia, pura e simplesmente. E resultou, nomeadamente, naquilo que referiste há pouco, que era, digamos, um investimento pesado nas vias. Encurtámos, de facto, muito o tempo no país. Isso melhorou e tenderia a melhorar bastante o desenvolvimento mais harmónico do país, o que não aconteceu por falta das outras componentes. Não basta fazer o encurtamento das distâncias temporais. Exportação e indústria. E a dinamização com a criação digamos, e fixação de talento, que é fundamental, senão o interior não se desenvolve nunca. Mas dizia, esse trabalho tinha sido muito intenso realmente nesse objetivo de encurtar as distâncias, também de conseguir promover o emprego rápido e conseguir utilizar os fundos comunitários, portanto não é apenas, digamos, o fruto de um objetivo, mas de facto do ponto de vista do ordenamento logístico não existia. E nós chamámos a atenção disso de facto para o governo de então e disse, bom, era preciso encontrar aqui maneira de fazer duas coisas importantes. A primeira é refletir e depois decidir a implementação de infraestruturas que nos permitam ir ao encontro dos nossos objetivos de desenvolvimento do país. E aí começa tudo a tremer, não é? Porque não há. Havia essa necessidade, o governo, entretanto, aceitou discutir e refletir sobre esse assunto e mais tarde viria, inclusivamente, a criar legislação, sempre, como sempre acontece, muito mitigada, enfim, pela necessidade de agradar a gregos e a troianos. Enfim, passámos um bocadinho naquela altura das autarquias terem todas um pavilhão multiusos ou rotundas para passarem toda a gente a querer ter uma plataforma também, não é? Logística. E isso é uma dimensão que resulta da falta de visão estruturada e de uma estratégia adequada, plurianual, plurimandatos, digamos, com 10, 20, e de planeamento 30 territorial também, não pois é? tudo, quer dizer, são figuras de mérito que na ótica da região ou da autarquia fazem sentido, mas que do ponto de vista nacional precisavam de ser harmonizadas. De qualquer maneira, uma coisa se fez e nasceram espaços urbanos, porque era fundamental acabar com uma coisa que deprime muito o país e inflaciona brutalmente a construção, quer industrial, quer de habitação.
que é a incerteza que está subjacente ao licenciamento. Portanto, aquilo que nós procuramos aí foi definir bem os locais, as capacidades, as valências e, com uma intervenção pública, criar condições para libertar esses terrenos para essa função. Não é expropriar, é libertar os terrenos para essa função. Sim, colocar em PDM, reservar. E, de preferência, se possível, inclusivamente matar de vez com um pré-loteamento. E quando digo pré, é para não estar a cercear as dimensões adequadas, mas com a infraestruturação, etc., de maneira que quem faz o loteamento possa vender com segurança os projetos tipo para aquela função. E isso realmente não existia. Portanto, eu, como exemplo, numa área de 20 mil hectares, dos quais estão para aí 3 mil infraestruturados em Sines, em determinada altura fez-se uma zona de atividades logísticas com 17 hectares, se não estou em erro, junto ao Porto, quando aquilo deveria ser uma área reservada para outras funções. Porquê? Porque uma coisa estava numa entidade, outra estava na outra, o Porto de Sines precisava de uma área logística, mas era preciso ser negociado. Este tipo de coisas era preciso acabar para garantirmos que temos condições para atrair bom investimento. O que é que significa bom investimento? É investimento não especulativo, é investimento produtivo. Porque alguém que vem produzir alguma coisa e quer exportar não pode estar à espera para saber se vai licenciar o projeto hoje, daqui a um ano, daqui a 3 ou daqui a 4. Isso não existe. Isso só atrai mau investimento, só atrai investimento especulativo. E, portanto, para acabar, pelo menos na área da logística, com esse investimento especulativo e atrair bom investimento, foi preciso fazer isso. E alguma coisa se fez. Não se fez tudo, mas alguma coisa se fez. Por não se ter feito tudo... é que se calhar hoje temos pouca oferta de terrenos de imobiliário para a logística. Hoje Portugal é muito procurado. O plano ficou curto, mesmo do ponto de vista da legislação, porque foi realmente muito, digamos, condicionado pela evolução negocial que teve. Mas o problema maior está no facto de não ter sido possível até hoje integrar tudo isto com os aeroportos, com as linhas de alta velocidade, com as linhas de ligação de transporte ferroviário para as mercadorias. Eu estive há 2 semanas, e periodicamente faço isso, estive há 2 semanas numa conferência internacional em Londres sobre estratégias de relocalização por via das ameaças e da incerteza tarifária que existe hoje. Bem, e nós falamos com gente do setor automóvel, falamos com gente, enfim, dos mais diferentes setores industriais. E aquilo que é comum a todos é muito simples. Nós só vamos localizar-nos num sítio onde nós tenhamos confiança de 4 coisas. Uma é que se mantém as regras. Segunda, sabemos quando é que o licenciamento é feito e de preferência que seja rápido. Que temos mão de obra com competências ou convertível e estabilidade laboral. Estes são os 4 vetores. Portugal continua a não conseguir oferecer simultaneamente os 4 vetores, sendo que um deles, fundamentalmente, tem a ver com a disponibilidade do licenciamento dos projetos. Isto não faz sentido nenhum para o desenvolvimento do país, mas faz imenso sentido para especuladores. Ainda assim, num contexto e numa circunstância atual onde o nearshoring assume um papel determinante face às disrupções que vivemos no mundo e na economia global, não é? E os reequilíbrios das economias. Ou seja, temos uma oportunidade fantástica para nos posicionarmos como um enorme hub logístico, digamos assim, e por via de não agilizarmos procedimentos internos, administrativos, muitos deles, e a agilização de legislação, ficamos como estamos. É verdade, e estava aí um bom tema, se me permites a sugestão de um podcast aí para promover com o nosso ministro atual, que parece ser uma pessoa que está com vontade de fazer coisas e tem condições objetivas para o fazer, porque na realidade nós precisávamos de refletir bastante sobre o que é que temos que fazer para aproveitar essa oportunidade. A tua expectativa em relação aos investimentos na ferrovia, estou a falar de mercadorias basicamente, é esse que também de alguma forma nos interessa aqui no podcast. Qual é a tua expectativa em relação aos investimentos que estão a ser feitos em vários corredores pelo país em termos de ferrovia de mercadorias?
há duas coisas fundamentais para essa área. E que me perdoa aqui o meu amigo Mário Lopes, sendo que a bitola é algo que me parece inquestionável, não é prioritário neste momento. O que é fundamental é que nós, do ponto de vista ferroviário, consigamos ter preço, agilidade e rapidez. E quando eu digo rapidez, não estamos a falar de alta velocidade. Estamos a falar, como alguém dizia há 30 anos atrás, que só queria ser como a rodovia. Só quer ter 70 km de velocidade média, não preciso de mais. Mas há aqui um problema de agilidade. E há hoje, além disso, um problema de organização de mercado. Hoje, quer se queira, quer se não, passamos da CP Carga para a Medway. E, portanto, estamos a falar de empresas que têm uma dominância que não permite que o mercado tenha o desenvolvimento que pode ter de baixo para cima. Pode ter de cima para baixo, mas de baixo para cima não está ou não está capacitado para o fazer. Portanto, temos um problema de infraestruturas, claramente, desde as linhas aos terminais, e temos um problema de organização, quer de mercado, quer da organização do próprio transporte. Precisa, de facto, de mais agilidade. Porque nós temos condições objetivas para que haja a possibilidade de fixar aqui algum tipo de indústrias e algum tipo de atividade económica que necessita de ligações com as características que o caminho de ferro tem, mas não para fugir para a Europa por cima de Espanha, mas para utilizar inclusivamente a rede espanhola, quer para acesso ao mercado espanhol, quer para utilizar... Que é o nosso principal mercado. Nós durante anos fizemos uma coisa que é incompreensível, foi ter um plano que evitava Madrid. E quando eu perguntei um dia porque é que era assim, e isto foi aceito a nível comunitário, portanto, ainda hoje faz parte dos corredores. Porquê é que se evita Madrid? Por razões estratégicas. Por razões estratégicas. Então, mas é o maior mercado, maior centro de consumo que nós temos mais próximo. E é aquele que tem potencial, não tinha naquela época, mas estamos a falar de há 30, não, menos 20 anos talvez, mas é aquele onde nós temos condições para poder apanhar ligações ferroviárias com maior facilidade, porque nós não vamos fazer comboios completos para todas as regiões da Europa. Isso está fora de questão. Nós não fazemos sequer, não conseguimos ter comboios com a frequência adequada para Barcelona, quanto mais para outros sítios. Mas é que, enfim, há toda aqui uma necessidade de reflexão e não de polarização, foi aquele que fez mal ou fez bem, não. Devíamos fazer, de facto, uma reflexão aprofundada desse ponto de vista e acabar de vez com estes gargalos que se vão instalando à conta de decisões conjunturais. De maneira que era importante realmente que, no caso da ferrovia, olhássemos para estas vertentes. Organização de mercado, organização de transporte e infraestrutura, e não apenas, e separadamente ao longo do tempo, ora se olha para uma coisa, ora se olha para outra. Como é que tu hoje, qual é a fotografia que fazes do panorama empresarial ligado à logística em Portugal? São empresas com mais capacitação, com mais competência, mais competitivas, com capacidade de internacionalização? Qual é a visão que tens? A logística, ao contrário do que se possa imaginar, não é semelhante ao transporte, aos integradores expresso. Tem sempre uma dimensão muito nacional. Mesmo as empresas multinacionais hoje vão melhorando, mas durante muitos anos nem os mesmos sistemas utilizavam para suporte das operações. E não tinham tantos clientes assim globais. Portanto, tem sempre uma dimensão nacional muito, muito forte. As empresas nacionais, para conseguirem ter uma presença no exterior, das duas uma, ou apostam em mercados específicos onde vão ter uma presença local, ou se quisessem ter uma presença global para poderem tratar clientes globais, nomeadamente as Unilevers da vida, etc., não teriam facilidade em conseguir capitalizar o suficiente para conseguir ter essa dimensão. Agora, que há empresas a fazer coisas muito interessantes e a fazer incursões muito interessantes muito melhor capacitadas do que há uns anos atrás. Aliás, o resto do setor, todo ele está muito mais capacitado, por via do ensino, por via da formação profissional, está muito mais capacitado. E da própria tecnologia também, que tem aqui um papel determinante e é transversal. Nós hoje, os nossos clientes na Logistema, são clientes que das duas uma, ou têm capacitação, mas não têm, digamos, disponibilidade
e pedem-nos a nós para poder ajudar as equipas internas, ou então porque é preciso um nível de experiência digamos, de capacidade e competência a nível estratégico que no caso da logística especificamente não têm. Mas digamos que as equipas que nós encontramos nas empresas, nomeadamente os nossos clientes, muitas delas hoje já são autónomas completamente, não precisam de um prestador de serviço externo, a não ser que seja pontualmente para uma coisa ou outra. E, portanto, aquilo que nós fazemos hoje é vender serviços cada vez mais, sempre foi assim, mas cada vez mais na área da inovação. E, portanto, quer do ponto de vista de processos, quer do ponto de vista de estratégia, quer do ponto de vista de tecnologia. E na tecnologia estamos a fazer, digamos, progressos muito significativos e que vão atingir as empresas em breve de uma forma muito transversal, mas na logística muito em particular. Na área da automação, seja no planeamento, seja na operação. Em todas as dimensões. Em todas as dimensões. A tecnologia que está... a forma como a tecnologia vai evoluindo, nomeadamente para aquilo que são os agentes de inteligência artificial. Havia alguém que dizia há bem pouco tempo que a inteligência artificial está por todo lado. Menos na conta de exploração. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar rápido. Toda a gente está muito preocupada. Não há... As principais empresas, aquelas que estão mais preocupadas no seu planeamento estratégico, e hoje temos uma geração muito boa em Portugal. Desse ponto de vista, estão informados, sabem o que é que está a acontecer e estão a preparar-se para poder dar esse salto. E desse ponto de vista, não sei mesmo se em Portugal não vamos fazer algum brilharete relativamente àquilo que se vê pela Europa fora. Portanto, nós temos muita gente... Em termos de inovação. Em termos de adaptação com inovação às mudanças que estão a ser feitas. Portugal tem, do ponto de vista tecnológico em geral, sido considerado um early adopter. Nos negócios, às vezes por falta de dimensão, não acontece. Não são tão early adopters por via disso. Mas, nesta altura, a tecnologia vai numa dimensão que vai num caminho e numa dimensão que vai ultrapassar as questões de escala. Portanto, as empresas pequenas vão ter acesso à mesma tecnologia e à capacidade de implementar que têm as grandes empresas. A atividade logística, principalmente num país como Portugal, em que nós temos muitas operações multicliente, para não falar da intralogística, né? Que tem uma escala que é sempre diferente daquela que, em geral, é a escala de países maiores e mais desenvolvidos do ponto de vista industrial, etc. Normalmente, aquilo que se disponibiliza a estas empresas em Portugal é aquilo que se disponibiliza às outras empresas nessas outras escalas. E há uma inércia muito grande de adoção que se vai vencendo. Agora, vamos dizer que já temos aqui 25 anos de grandes mudanças com a implementação dos ERPs, etc. Mas há sempre essas dificuldades em termos da capacidade de investimento que a escala realmente obriga. Neste momento, a tecnologia vai num caminho em que tem outros riscos, tem outros desafios, mas em que acaba com os problemas de escala. E, neste caso concreto, aquilo que até agora se tem feito o uso da inteligência artificial tem sido muito na ótica ou de machine learning ou, digamos, da utilização dos LLMs, do tipo ChatGPT, mas neste momento vai num caminho em que não só há o interface e há a possibilidade de perguntar, de questionar, etc., e de haver respostas, mas vai haver a possibilidade de operacionalizar. E, portanto, no caso concreto da logística, devido à diferença do ambiente operacional que tem da indústria, em que está tudo muito planeado, muito seguro, muito fechado, em lotes e tal. Portanto, na logística, as operações têm uma dinâmica que é a dinâmica dos negócios e do tempo de ciclo das encomendas muito curtos que os clientes têm, seja na indústria, seja na distribuição. E, portanto, esta capacidade de utilização da inteligência artificial para suportar decisão e operacionalizar a decisão, seja carregar em botões, seja pôr máquinas a funcionar, seja no que seja, vai mudar completamente aquilo que é, inclusivamente, o panorama das aplicações que nós utilizamos hoje para suporte às operações. E isto é tão
digamos, fácil de aceder para uma empresa que tem 5 pessoas como uma que tem 50 ou 5 mil. Ou 500, sim. Ok. Portanto, o que me está a dizer é que é expectável que possa surgir uma nova capacidade do tecido empresarial português ligado à logística que possa competir noutros mercados ou integrar noutras marcas maiores. Não, seguramente. Agora, aqui o que importava realmente era ter esta reflexão e uma ação harmoniosa, ou seja, em que nós não venhamos a ter gargalos, por exemplo, com o licenciamento para poder implantar as unidades, não termos depois constrangimentos da organização de mercado ou de transporte para poder aceder aos mercados. Portanto, convém que nós consigamos ter uma oferta que esteja focada nos requisitos dos clientes. Portanto, o que é que nós temos para oferecer? Do ponto de vista das empresas que estão instaladas, vão ter, do ponto de vista de performance, muito mais ferramentas e muito mais capacidade competitiva do que têm hoje, e sem que haja a possibilidade, este é um aspecto importante, de haver, noutras geografias, devido à escala, alguém que traga um conhecimento ou tecnologia melhor do que aquela que nós temos hoje. Portanto, esse nivelamento por via, digamos, da escala, eu acho que é a grande oportunidade que nós temos, não apenas na logística, mas em muitíssimas outras atividades. E, portanto, aquilo que nós hoje temos que perceber e saber é o que é que nós queremos atrair efetivamente para Portugal. O chamado novo aeroporto de Lisboa, tudo aponta para que seja, enfim, em Alcochete, não é Alcochete, é em Canha, um bocadinho mais longe do que Alcochete, é uma oportunidade para o setor da logística e para a atividade da logística em Portugal, seja interno, seja externo? Eu vou referir-me a um exemplo para termos uma ideia da importância. Nós falamos muito de esportes, falamos muito das linhas de caminho de ferro, portanto, transportes de massa. Vamos ver o que é que nós pensamos sobre o desenvolvimento do nosso país e a importância que um aeroporto com as características deste poderão ter. Pegarmos num exemplo de uma fábrica de produtos ópticos, nomeadamente lentes, de uma empresa multinacional que decide instalar-se no país. Tem competências, tem pessoal convertível e com competências fantásticas, encontrou até a localização, porque não precisa de uma instalação muito grande, não tem problemas de financiamento, portanto é uma empresa que está capitalizada numa escala maior e instala-se em Portugal. Entretanto, o mercado exige que as lentes sejam entregues num tempo de ciclo de 24 horas. Em toda a Europa. Aqui não estamos a falar nem de comboio de alta velocidade, nem estamos a falar de caminhão. Estamos a falar de avião. Se nós não tivermos serviços, tal como falámos sobre a ferrovia, se nós não tivermos serviços frequentes, ágeis e baratos para a colocação dos produtos no mercado, este é um investimento que nós não vamos ter em Portugal. Vai provavelmente para a Chequia, vai provavelmente, enfim, para outro país próximo da banana, não é? Do centro da procura na Europa, mas não vem para aqui. Portanto, se nós queremos acabar com esta dimensão periférica para atrair investimento de alto valor acrescentado, nós não estamos a falar de transporte marítimo nem de transporte ferroviário. Estamos a falar de avião. Depois, do ponto de vista da fixação de talento, nós temos que ter condições para ter ligações rápidas a todo lado. E quando eu digo a todo lado, não é todo lado em geral, mas é para aqueles mercados que interessam. Não dá jeito nenhum para ir a qualquer lado ter que ir apanhar um avião ou outro. Portanto, este aeroporto, para uma visão de desenvolvimento do país, em que se atrai investimento de alto valor acrescentado, porque temos muito boa qualificação das pessoas, muito boa capacidade de conversão das pessoas, temos um clima que fala por si, não é? Temos tudo o que é necessário para que haja a possibilidade de fazer, digamos, atrair esse segmento. Não tens um aeroporto. Neste momento, para termos uma ideia, eu não sei se tens esta ideia, tive um amigo meu, há bem pouco tempo, vinha do Japão, ficou uma hora dentro do avião porque tinha havido um alerta de segurança a dizer que não cabia mais gente no aeroporto, que era uma hora à espera dentro do avião. Eu próprio saí há uma semana do aeroporto com uma obra de pavimentos cheia de uma nuvem de pó, com metade de um piso alagado. Temos uma fila interminável ali na segunda circular de manhã para conseguir entrar no aeroporto. Portanto, nós, quer dizer, o novo aeroporto é uma coisa que cada dia que passa, com cada dia que se hesita e não se faz, é um dia a menos para o desenvolvimento do país. Portanto,
eu acho que com isto já te disse tudo sobre o aeroporto. E sim, o aeroporto carga, não é só um aeroporto, porque a maior parte da carga anda nas barrigas dos aviões, como sabemos, não é? São as Belly, não é? Portanto, não há qualquer dúvida sobre a importância estratégica para o desenvolvimento do país, neste segmento de alto valor acrescentado, com o aeroporto. Nós estamos mesmo periféricos em relação a 24 horas. Não é periféricos em abstrato. É para 24 horas, para produtos de alto valor acrescentado com ciclos curtos, nós estamos longe. E a única maneira de fazer... Estamos fora desse campeonato. Estamos fora desse campeonato. Muito bem. E chegamos assim ao fim deste podcast do Just in Time, o podcast da Aplog, vocacionado para a logística e para a cadeia de supply chain. Resta-me agradecer ao Ricardo, dar-lhe um grande obrigado pela sua disponibilidade e partilha do seu saber, da sua experiência e da sua visão. Deixa-me só fazer um agradecimento que podes incluir ou não se quiseres, mas é para dizer uma coisa que me parece importante, que é agradecer à Aplog e a ti próprio a oportunidade de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito e que me vai servir, que é falar de mim próprio. Acho que foi a primeira vez e acho que tenho aqui um bom começo para fazer algumas notas e para criar aqui algumas memórias que ainda não tive a oportunidade. Muito obrigado. E antes de nos despedirmos, resta-me lembrar que pode ouvir este e outros episódios do Just in Time no Spotify e nos canais de comunicação da Aplog. Contamos com o seu like e com a sua partilha e até breve.